Olá, meu nome é Vivian e hoje nós vamos ver um pouco sobre literatura africana, mais especificamente sobre São Tomé e Príncipe. A gente vai ver um autor, um poeta, né, de lá, nascido em São Tomé e Príncipe. Vou falar um pouco sobre esse autor, depois a gente vai ler um poema e logo depois a gente vai ter uma breve discussão sobre esse poema, tá bom? Então, São Tomé e Príncipe, só para a gente se situar geograficamente, é uma ilha no continente africano, tá? Uma pequena ilha no continente africano. Então, o que acontece é que assim, Portugal colonizou São Tomé e Príncipe em 1470, antes de colonizar o Brasil. E aí, essa colônia perpetuou aí até 1975. São Tomé e Príncipe conseguiu sua independência apenas em 1975. Então é muito recente, muito recente. O que aconteceu ali é que, se a gente imaginar que, por exemplo, o Brasil, imagina que o Brasil tivesse sob colônia, fosse ainda, né, colônia, tivesse sob o domínio português até 1975, né? Se a gente pensar isso, é muito recente, muito recente. Então, o que acontece é que, assim, a literatura de São Tomé, ela estava sempre nas mãos do colonizador, no caso dos portugueses. Então, depois de um bom tempo, que foram surgir literaturas dali mesmo, né, do local de São Tomé e Príncipe, que são duas ilhas, São Tomé e Príncipe, né, e um país. Então, o que a gente vai ver agora é um autor chamado Francisco José Terreiro, e ele nasceu em São Tomé e Príncipe, né? Nasceu em São Tomé e ele faleceu em Lisboa. Ele era um professor da Faculdade de Lisboa e era também geógrafo e poeta. Então, ele faleceu em 1963. Então, quando ele faleceu, São Tomé e Príncipe ainda estava sob domínio português. E ele escreveu um poema muito interessante que é chamado de Canção do Mestiço. Eu vou ler ele agora para vocês e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre. Vamos lá então. Aqui. Canção do Mestiço. Mestiço, nasci do negro e do branco. E quem olhar para mim é como se olhasse para um tabuleiro de xadrez. A vista passando depressa fica baralhando cor no olho alumbrado de quem vê. Mestiço. E tenho no peito uma alma grande, uma alma feita de adição. Foi por isso que um dia o branco, cheio de raiva, contou os dedos das mãos, fez uma tabuada e falou grosso, mestiço. A tua conta está errada, teu lugar é ao pé do negro. Ah, mas eu não me danei e muito calminho arrepanhei o meu cabelo para trás, fiz saltar fumo do meu cigarro, cantei alto a minha gargalhada livre, que encheu o branco de calor, mestiço. Quando amo a branca, sou branco. Quando amo a negra, sou negro. Pois é. Então, assim, esse é o poema do Francisco José, né? E o que ele quer dizer com isso, né? Ele já começa ali falando que ele nasceu do negro e do branco. Então, o colonizador, quando chegou ali em São Tomé e Príncipe, ele se misturou com o povo local, né? Originando quem? O mestiço, que nasceu do branco e do preto. E ele faz essa brincadeira, né, com o tabuleiro de xadrez, porque o tabuleiro de xadrez é branco e preto, né? E depois ele diz, né, que ele é uma alma de adição, né? Ele é uma alma feita de adição.
tem no peito uma alma grande. E aí ele completa, né? Depois ele fala que o branco, quando quer assim, diminuir ele, né? Quando quer dizer que ele é menos, ele fala, não, você não tá próximo ao branco, você tá próximo, tá ao pé do negro. Então, quer dizer, ele não é branco, ele não é preto, ele está ao pé do preto, é como se ele tivesse na periferia ali, à mercê. Ele não é um e nem outro. Que é onde ele vem e diz, não é assim. Né? E eu muito calminho, né? Que ele fala ali, arrepanhei meu cabelo para trás, fiz saltar fumo do meu cigarro, né? Cantei alto a minha gargalhada livre. Eu, quando tô com uma branca, eu sou branco. Quando tô com uma preta, eu sou preto. Então, o autor ele quis trazer isso, é a realidade de São Tomé e a realidade também do Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem uma população de mais de 50% da população se considera negra e o que a gente tem são muitos mestiços, né? De vários povos, dos europeus, dos nativos, né? Os indígenas, dos descendentes de africanos, né? Os afro-brasileiros. E então a gente tem toda essa mistura, né? Que é justamente o que acontece quando o colonizador chega, coloniza um lugar, né? Ele se mistura ali, porque ele não é mais o invasor, ele passa a ser o pai, né? De, do futuro daquela pátria, né? Porque ele se mistura com os povos nativos e aí ele não é somente um invasor, ele passa a ser o pai dessa pátria, desses filhos dessa pátria, né? Então é onde ele se aloja, né? Onde ele perpetua essa colonização, né? Foi o que aconteceu em São Tomé e Príncipe até esses dias, até 1975. E então essa discussão é muito pertinente, porque quem hoje em dia aqui se considera mestiço? O que é o mestiço? É um preto mais claro? É um branco mais escuro? Então vale a pena a gente pensar sobre isso e pensar que nessa multiculturalidade, né, das colônias de São Tomé e Príncipe, que é o que a gente está falando aqui agora, dessa multiculturalidade também do Brasil. Apesar de a gente estar vendo sobre literatura africana, né, muitas das suas raízes, por ser colonizado por Portugal também, tem muita coisa similar com o Brasil, né? Muita coisa similar com o Brasil. Então, fica o questionamento, né? Quem são aí os mestiços? Quem somos? Quem são eles? Quem somos nós? E essa foi a nossa aula de hoje. E até a próxima. Beijo.